Olá, eu sou Bia Silva, estou aqui para compartilhar com você o nosso 34º dia de O Desafio de Amar. Revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Hoje nós vamos falar de algo assim, mais do que especial. O amor celebra a Deus. Esse é o nosso 34º dia de Desafio de Amar. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Está em 1 Coríntios 13:6. A partir do momento que nós deixamos de ler a Bíblia, que nós saímos da nossa casa, que nós começamos o nosso dia, começa uma enxurrada de inverdades que passa por muitas vezes ser verdade na vida de um cristão. Ou de uma pessoa que ainda não é cristão, mas que defende a família. A gente vê muitas coisas na internet, muitos noticiários, muitas brincadeiras que não edificam, palavras de baixo calão e, enfim, um monte de inverdade. Aquilo que a gente observa por aí, que é muito normal, muito comum, um homem sair com uma mulher quase nua para a rua e achar que seus colegas elogiarem a sua esposa é normal. Ou a mulher que fica correndo o olho no esposo, no marido ou em outro homem do lado do seu esposo, que tudo isso é normal. E na verdade não é. A partir do momento em que nós escolhemos nossos cônjuges, nós precisamos nos dar por satisfeito com eles. Afinal, foi você que escolheu, foi você que permitiu. Uma das maiores mentiras que correm por aí, principalmente entre pessoas que já frequentaram a igreja, que ficaram chateados, insatisfeitos com os líderes, eles saem dizendo por aí que a gente encontra Deus em qualquer lugar. Que dentro de casa a gente encontra Deus, em qualquer lugar tem Deus. Claro, sem sombra de dúvida, Deus ele está em nossa casa. Mas nós precisamos ter essa união. É nesses lugares que a gente aprende a se socializar. Jesus deixou isso como exemplo, quando reunia multidões para ir atrás da palavra, da verdade. Mas nós queremos fugir, nós queremos negar. Quando há uma inverdade na igreja ou em qualquer outro lugar, às vezes a gente já se afasta, fala, isso aí não é para mim não. Ao invés da gente orar, pedir para Deus, Deus tem misericórdia daquela pessoa, faça ela entender que ela errou, que ela está falando coisas que não deve. E até às vezes pedir autorização para Deus e chegar naquela pessoa e conversar. O que o senhor acha dessa palavra que o senhor falou? Tá certo? Isso? Então, assim, Deus ele coloca a gente com capacidade para confrontar outras pessoas. Não estou dizendo que você vai bater de frente com as autoridades, que você vai chegar lá, vai chegar... Não. Tem, assim, né, jeito para resolver. Mas não engole tudo como se tá tudo certo, não. Encha-se de coragem e vá conversar com o seu líder. Coloca para ele, procura na Bíblia onde fala sobre aquela ação que ele está praticando. A palavra diz que quando nós negamos de falar a verdade, nós deixamos de salvar uma alma. Muitas vezes quando a gente diz que encontra Deus, às vezes a gente acaba dizendo, eu encontro Deus de qualquer maneira. Deus está em todos os lugares, qualquer caminho leva ao céu. Não é verdade. Não tem qualquer caminho que leva ao céu. Eu já falei sobre isso. O único caminho que leva ao céu é Jesus. Isso daí está comprovado. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é qualquer caminho que leva ao céu. Porque nem todos os lugares aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Não. Não se iluda com isso. Procure mais nas escrituras que você vai entender o que eu quero dizer. Então, entretanto, o significado da vida real muda drasticamente
quando entendemos que a palavra de Deus é verdadeira, expressão do que é real, expressão do que é vida real. Os ensinamentos que estão contidos nela não são palpites, não, sobre o que realmente importa. Elas são princípios que refletem a maneira como as coisas e a maneira como Deus as criou para ser. Suas ideias e instrução são o único caminho para a verdadeira bênção. E quando vemos pessoas seguindo em obediência ao Senhor, deveríamos nos alegrar. Mas não, às vezes a pessoa ainda acha de criticar, ainda encontra críticas. Seu cônjuge ele está crescendo espiritualmente, você deve se alegrar com ele. Você deve comemorar, porque os olhos dele caiu as escamas, ele está conseguindo enxergar o propósito de Deus, ele está buscando, ele está se entregando. E Deus, ele se alegra quando as pessoas se voltam a ele. Nós sempre devemos dar graça a Deus pelas pessoas que estão aceitando a Jesus. Nós devemos dar graça porque o Senhor, ele tem espaço para todos. Jesus dizia, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem muitas moradas lá. Para mim, para você e para a humanidade. Para quem quiser aceitar. Contudo, o amor não se alegra com a injustiça, nem em vós mesmo e nem em nosso cônjuge, mas particularmente o amor se alegra com a verdade, de maneira como Paulo fez quando disse à igreja aos Romanos, pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que ele quer dizer sábios para o bem? É ser uma pessoa inocente para o pecado, é ser uma pessoa que foge do pecado. Quando ela sente cheiro do pecado, ela dá no pé. E permanecer incansável, firme na caminhada da vida. É a maneira de vencer aos olhos de Deus. Essa é a maneira de nós vencermos aos olhos de Deus. É a gente resistir ao pecado. É a gente ser uma pessoa com coração puro. É nós estarmos diante de Deus, buscando, quando a gente percebe que nós tivemos alguma reação, a gente já pede perdão, Deus perdoa, perdão pelos meus pecados, perdoa meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações, perdoa, Senhor, porque às vezes no meu pensamento passou algo que eu não deveria pensar, e perdoa, Senhor. Trabalha na minha alma, trabalha na minha vida, meu espírito, e que eu possa realmente me ceder ao Senhor, me entregar ao Senhor verdadeiramente. Esse é o vínculo da perfeição. É a gente obedecer a Deus em tudo. Obedecer a Deus é obedecer a palavra, aquilo que está sendo colocado para nós. O que mais nos alegra? Quando os nossos cônjuges, eles chegam de uma partida de futebol, de um bar, de um lugar onde ele passou lá com os amigos, ou quando ele reúne a família em casa, ou que ele está falando, estudando sobre Deus. O que mais nos alegra? Então é motivo de comemorar quando nós temos uma pessoa que está fazendo isso. O que mais alegra o homem? Quando ele chega em casa, ele vê a mulher ali mais uma vez se embelezando e comprando, e do que estar perdoando, do que estar mostrando o seu amor ao seu vizinho, à sua colega, perdoando as pessoas, sua família. Como que é? Vamos para o nosso desafio de hoje? Encontre um exemplo específico e recente de quando seu cônjuge demonstrou o caráter de cristão de forma notável. Elogie verbalmente por isso em alguns momentos do dia. Falou, meu amor, seu caráter foi de Cristo agora. Você foi tão bom nisso que você
está se parecendo cada vez mais com Jesus. E começa a realmente verbalizar isso. Começa a falar que isso é uma realidade, é uma profecia, começa a profetizar isso na vida dele. Anote no seu caderno quando tudo estiver pronto, tá? Não esqueça. Qual o exemplo que você escolheu reconhecer no seu cônjuge? De que outras formas você pode celebrar o crescimento dele em Deus e como você pode encorajá-lo a preservar nisso? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus. Nós engrandecemos o teu santo nome, que nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um grande propósito para a vida de todos nós aqui nessa terra. E o seu maior propósito nós sabemos que é a família, que é o relacionamento, que é a união de um casal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e peço que o Senhor visite a casa de cada um, que o Senhor dê a eles o conhecimento e a oportunidade, Senhor, de viver esse amor que é vínculo da perfeição. Que eles possam celebrar o amor do Senhor de uma forma unânime, sobrenatural, Pai. Aonde houver um levante do inimigo, Senhor, que caia por terra. Que o Senhor venha, Deus, destruir o trono de Satanás nas casas, nos lares. Que o Senhor venha frustrar os sonhos dele, Pai, para todos os casais, para todas as famílias. E todo levante de Satanás nesse tempo de desafio, Pai, seja paralisado. Desvie o olhar dele de cada cônjuge, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, te agradeço, porque eu sei que o Senhor já entrou com providência. O Jesus já entrou com providência aí na sua casa. Se você está passando por luta, por dificuldade, com certeza Ele já chegou aí na sua casa. O Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para trabalhar na vida do seu cônjuge, para começar a abrir os olhos dele, mostrar qual é a sua verdade. Se tiver algum altar de Satanás aí, comece a orar para que esse altar seja destruído em nome de Jesus. E sempre lembre de dizer: Pai, frustre os sonhos de Satanás para a vida da minha família, do meu cônjuge, dos meus filhos, para a minha vida. Em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar. E eu fico por aqui. Um beijo e até amanhã. Fique com Deus.